Quantos estão cansados de se sentirem como se lutassem com algo o tempo todo? Ok. Bem, então, a maneira de se recuperar disso é aprendendo a deixar Deus lutar suas batalhas. Deus tem um plano de batalha. E sempre que entramos numa batalha, precisamos saber lutar da forma que Deus quer que lutemos. Eu disse esta manhã que nós temos armas, mas as armas da nossa guerra não são armas carnais, não. São armas que você pode ver ou sentir, ou ir a uma loja e comprar. Então, se elas não são armas carnais, devem ser armas espirituais. E ao pregar a palavra de Deus para você hoje, eu estou fazendo guerra com o nosso inimigo. Falando da palavra de Deus, eu estou ajudando você a fazer guerra na sua vida. E estou fazendo guerra na minha própria vida, só porque eu estou falando palavras cheias de vida e poder. A palavra de Deus não é uma palavra qualquer, ela é uma palavra que transforma vidas. As pessoas não se reúnem em um lugar, viajam, pagam hotéis e todas estas coisas que você fez para vir e ouvir alguém que vem aqui e falar por horas e horas a fio, se não for algo que vai fazer uma enorme diferença em sua vida. Eu amo o fato de você prestar atenção e estar focado. A palavra vai, ela renova nossa mente, cai no coração e traz mudanças para nós. Então nós temos armas espirituais. A paz é uma delas. Andar em paz quando o inimigo está dando o seu melhor para te atingir é uma arma. A retidão é uma arma. Saber que você é em Cristo é parte da sua armadura, mas também uma maneira de você lutar contra o inimigo. Usar o capacete da salvação, realmente pensar como um filho de Deus deve pensar. E a Bíblia fala sobre empunhar a espada de 2 gumes, que por acaso é isso aqui, ó. Repare que não diz apenas usá-la do seu lado, diz para tirá-la da bainha e usá-la e empunhar essa espada de 2 gumes. Então já falamos sobre usar a palavra de Deus contra o inimigo, do poder de declarar a palavra de Deus. E agora vamos descobrir qual é a nossa posição de batalha e ver o que Deus pode fazer por nós se lutarmos da forma que Ele quer que lutemos. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 17. Você não precisará lutar nesta batalha. Tome a sua posição. Fique parado e veja a libertação do Senhor que está com você, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem fique consternado. Amanhã desça contra eles, pois o Senhor está com você. Não são boas notícias? Você não precisa lutar nesta batalha. Tome a sua posição, fique parado e veja a salvação do Senhor. Por muitos anos achei que a nossa posição era ficar parados. Eu pensava que tome a sua posição e fique parado, era o que ele estava dizendo. Mas se você ler todo o capítulo de 2 Crônicas 20, no contexto, essa não é realmente a posição da qual ele está falando. Então vamos começar no verso 1 e vamos aprender algumas boas lições hoje sobre 2 Crônicas capítulo 20. Verso 1, depois disso os moabitas, os amonitas e com eles os meunitas vieram contra Josafá para lutar. Você já notou que há um monte de itas na Bíblia? E sabe, eu percebi que todos temos nossa própria cota de itas. Pode ser os chefes ruins itas, os maus vizinhos e as dores nas costas itas, ou então não ter dinheiro suficiente para pagar nossos boletos itas, mas todos temos itas que vêm contra nós, coisas que querem nos aborrecer. E então foi dito a Josafá: uma grande multidão veio contra você, além do mar morto de Edom, e eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Quero que preste muita atenção nisso, porque a nossa primeira resposta natural a qualquer má notícia ou problema sempre vai ser um sentimento de medo. Agora, o que fazemos nesse ponto é muito importante. A palavra medo realmente significa alçar voo ou fugir, e muitas vezes as pessoas não querem lidar com seus problemas, então encontram uma maneira de fugir. Algumas pessoas bebem demais, algumas pessoas saem e gastam dinheiro que não tem só para não pensar em seus problemas. Outras pessoas vão dormir e elas apenas dormem. Às vezes as pessoas podem se esconder nas drogas. Há muitas formas das pessoas fugirem, sabe, dos problemas. A minha mãe fugiu dos problemas que tínhamos em casa e isso acabou levando à sua saúde mental. E sabe, ela morreu aos 87 anos, e ela era uma mulher doce, mas ela nunca teve uma vida.
Ela nunca viveu, nunca teve uma vida. Isso é terrível, quando você vê alguém arruinar a sua vida, porque tem medo de confrontar ou de enfrentar qualquer coisa em sua vida. E eu desprezo isso, porque eu vi o que fez com ela, eu vi o que quase fez comigo, eu vi o que fez com o meu irmão, eu vi até mesmo o que isso fez com meu pai, por ela não conseguir confrontá-lo. Talvez se ele tivesse tido ajuda, se ela o tivesse confrontado. Nós não ajudamos quando fugimos dos nossos problemas e quando os evitamos, sabe? Deus não nos deu nenhuma armadura para a nossa parte de trás, porque Ele nunca espera que nós fujamos dos problemas. Cada pedaço de armadura que você lê na Bíblia é algo que te ajuda quando você está confrontando e enfrentando o inimigo. E sabe, eu amo o que a Bíblia diz sobre o pastor Davi, que na verdade se tornou um grande rei. E diz que quando ele foi lutar com Golias, ele correu para a linha de batalha. Eu amo isso. Ele não fugiu quando viu Golias, ele correu em direção a Golias. E sabe o que eu acho? Que às vezes pensamos nos nossos problemas até a morte. Nós pensamos neles ao ponto deles nos assustarem tanto, e muitas vezes nós precisamos não pensar e sim confiar em Deus. Não estou dizendo para fazermos coisas estúpidas, mas se você sabe que Deus quer que você faça, então apenas diga: eu não vou ter medo disso, eu vou dar um passo de fé e Deus vai estar comigo quando eu chegar à linha de batalha e me mostrará o que fazer. Amém? E eu sei que alguns de vocês provavelmente estão tolerando coisas que precisam confrontar. Filhos crescidos que se aproveitam de você. Não sei de onde isso veio, mas está aí, pode fazer uso. Amém? Temos que enfrentar o que Deus quer que enfrentemos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma mente sã. Então precisamos lidar com o medo e não deixá-lo nos dominar. E no minuto em que Josafá recebeu as más notícias, ele temeu. Então foi dito a Josafá: uma grande multidão veio contra você. No verso 13, então Josafá teve medo. Eu amo o que ele fez a seguir, veja. Então ele se colocou determinadamente como sua necessidade vital buscar o Senhor. E proclamou um jejum em toda Judá. Meu Deus e meu Pai, quanta diferença haveria em nossas vidas. E até mesmo quão mais atraente a igreja de Cristo seria para as pessoas perdidas, se cada vez que tivéssemos um problema e sentíssemos medo, a próxima coisa que fizéssemos fosse separar um tempo para buscar a Deus. Vamos, tem alguém em casa hoje? Não vá para o telefone, vá para o trono. Não temos que ligar para ninguém, eles nem sabem o que eles estão fazendo e nós perguntamos o que devemos fazer, sabe? Vamos descobrir qual é o plano de batalha de Deus, qual é a estratégia de batalha de Deus. Em cada batalha que tivermos, precisamos ouvir diretamente de Deus. Uma palavra de Deus vale mais do que 10.000 palavras das pessoas. E você diz: ouvir de Deus, podemos fazer isso? Com certeza podemos. Você pode ser guiado pelo Espírito Santo, pode ouvir de Deus e você pode não ouvir palavras. Eu não procuro por vozes o tempo inteiro, mas quando você busca Deus, você instintivamente sabe o que precisa fazer. Você será guiado pelo Espírito e mesmo que você não entenda isso no minuto, contanto que você continue seguindo em frente, você será guiado e vai saber o que você deve fazer. A única maneira de conseguir fazer o que estou fazendo é porque aprendi como deixar Deus me guiar. Eu sempre tenho uma mensagem quando subo aqui, mas honestamente às vezes eu prego o contrário. Digo coisas que não estão nela, há coisas nela que eu não digo. E às vezes nós temos as nossas vidas tão organizadas que não há como Deus entrar nelas, sabe? Então precisamos aprender a ouvir de Deus. Uma palavra de Deus pode literalmente mudar sua vida para sempre. Uma palavra de Deus te dá coragem para enfrentar qualquer coisa. Há 25 anos atrás eu tive câncer de mama. Era um tipo de câncer de crescimento muito rápido. O tumor era muito pequeno, mas na época eles faziam cirurgias mais radicais, então tive que fazer uma cirurgia muito radical imediatamente. Disseram que eu estaria jogando roleta russa com a minha vida se não tirasse aquilo de mim. Era um tumor dependente de estrogênio. E então, naturalmente, câncer é uma palavra assustadora. E eu me lembro de ficar tão
tão assustada que simplesmente esse medo me sobrecarregava e então eu confessava a palavra e me sentia mais forte novamente, eu confiava em Deus e depois aquele medo vinha de novo. E por volta das 3 horas da manhã, quero dizer, eu vi tão claramente em meu espírito, eu vou cuidar de você. Você pode confiar em mim, eu vou cuidar de você. Agora, quer saber? 500 outras pessoas me disseram isso. Eu tinha dito isso para mim. Precisamos falar conosco nos momentos de problemas. É bom receber encorajamento de outras pessoas, mas eu estou dizendo que quando Deus me disse isso, foi como se a minha fé fosse ressuscitada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela se levanta quando você ouve de Deus. Estou feliz que você esteja aqui para ouvir, mas francamente espero que você ouça de Deus através de mim. Eu espero que algo que eu diga faça com que você vá para casa e busque a Deus nesta área por sua conta. Porque uma palavra de Deus vale mais que 10.000 palavras das pessoas, mas nós não vamos ouvir de Deus se não separarmos um tempo para buscar a Deus. Eu sei que há pessoas aqui que estão em vários pontos diferentes em sua caminhada com Deus. Quando digo busquem ao Senhor, você sabe exatamente do que estou falando, mas alguns podem dizer bem. Eu ficava te vendo pela TV, achei que seria divertido vir aqui ver como você se parece. E sabe, você... Não está muito claro o que significa buscar a Deus. Bem, apenas vá para algum lugar e feche a porta. Se você realmente não sabe como buscar a Deus, Ele vai te encontrar onde você estiver. Você não tem que ir encontrá-lo onde Ele está. Vamos, eu preciso dizer isso de novo. Eu disse que se você realmente não sabe como ouvir de Deus, a boa notícia sobre Deus é que Ele irá te encontrar onde você estiver. Você só tem que sentar em algum lugar e dizer, Deus, eu preciso de você, eu estou com problemas, eu não quero apenas reagir com medo, eu não quero apenas reagir emocionalmente, eu não sei o que eu devo fazer, fale comigo, orienta-me e guia-me. E se você não ouvir algo imediatamente, não fique todo frustrado e chateado quando este seu momento acabar. Então diga, ok, Deus, eu não ouvi nada ainda, mas eu acredito. Você me orientará, me guiará enquanto eu começar a caminhar. Sempre digo, você não pode dirigir um carro estacionado. Tem que tirar sua vida do freio de mão e começar a ir para o lugar para que Deus te leve onde Ele quiser. Ok? Quantos estão cansados de se sentirem como se lutassem com algo o tempo todo? Ok. Bem, então, a maneira de se recuperar disso é aprendendo a deixar Deus lutar suas batalhas. Deus tem um plano de batalha. E sempre que entramos numa batalha, precisamos saber lutar da forma que Deus quer que lutemos. Eu disse esta manhã que nós temos armas, mas as armas da nossa guerra não são armas carnais, não. São armas que você pode ver ou sentir, ou ir a uma loja e comprar. Então, se elas não são armas carnais, devem ser armas espirituais. E ao pregar a palavra de Deus para você hoje, eu estou fazendo guerra com o nosso inimigo. Falando da palavra de Deus, eu estou ajudando você a fazer guerra na sua vida. E estou fazendo guerra na minha própria vida, só porque eu estou falando palavras cheias de vida e poder. A palavra de Deus não é uma palavra qualquer, ela é uma palavra que transforma vidas. As pessoas não se reúnem em um lugar, viajam, pagam hotéis e todas estas coisas que você fez para vir e ouvir alguém que vem aqui e falar por horas e horas a fio, se não for algo que vai fazer uma enorme diferença em sua vida. Eu amo o fato de você prestar atenção e estar focado. A palavra vai, ela renova nossa mente, cai no coração e traz mudanças para nós. Então nós temos armas espirituais. A paz é uma delas. Andar em paz quando o inimigo está dando o seu melhor para te atingir é uma arma. A retidão é uma arma. Saber quem você é em Cristo é parte da sua armadura, mas também uma maneira de você lutar contra o inimigo. Usar o capacete da salvação, realmente pensar como um filho de Deus deve pensar. E a Bíblia fala sobre empunhar a espada de 2 gumes, que por acaso é isso aqui, ó. Repare que não diz apenas usá-la do seu lado, diz para tirá-la da bainha e usá-la e empunhar essa espada de 2 gumes. Então já falamos sobre usar a palavra de Deus contra o inimigo, do poder de declarar a palavra de Deus.
E agora vamos descobrir qual é a nossa posição de batalha e ver o que Deus pode fazer por nós se lutarmos da forma que Ele quer que lutemos. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 17. Você não precisará lutar nesta batalha. Tome a sua posição. Fique parado e veja a libertação do Senhor que está com você, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem fique consternado. Amanhã desça contra eles, pois o Senhor está com você. Não são boas notícias? Você não precisa lutar nesta batalha. Tome a sua posição, fique parado e veja a salvação do Senhor. Por muitos anos achei que a nossa posição era ficar parados. Eu pensava que tome a sua posição e fique parado, era o que ele estava dizendo. Mas se você ler todo o capítulo de 2 Crônicas 20, no contexto, essa não é realmente a posição da qual ele está falando. Então vamos começar no verso 1 e vamos aprender algumas boas lições hoje sobre 2 Crônicas capítulo 20. Verso 1, depois disso os moabitas, os amonitas e com eles os meunitas vieram contra Josafá para lutar. Você já notou que há um monte de itas na Bíblia? E sabe, eu percebi que todos temos nossa própria cota de itas. Pode ser os chefes ruins itas, os maus vizinhos e as dores nas costas itas, ou então não ter dinheiro suficiente para pagar nossos boletos itas, mas todos temos itas que vêm contra nós, coisas que querem nos aborrecer. E então foi dito a Josafá: uma grande multidão veio contra você, além do mar morto de Edom. E eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Quero que preste muita atenção nisso, porque a nossa primeira resposta natural a qualquer má notícia ou problema sempre vai ser um sentimento de medo. Agora, o que fazemos nesse ponto é muito importante. A palavra medo realmente significa alçar voo ou fugir. E muitas vezes as pessoas não querem lidar com seus problemas, então encontram uma maneira de fugir. Algumas pessoas bebem demais, algumas pessoas saem e gastam dinheiro que não tem só para não pensar em seus problemas. Outras pessoas vão dormir e elas apenas dormem. Às vezes as pessoas podem se esconder nas drogas. Há muitas formas das pessoas fugirem, sabe, dos problemas. A minha mãe fugiu dos problemas que tínhamos em casa e isso acabou levando à sua saúde mental. E sabe, ela morreu aos 87 anos, e ela era uma mulher doce, mas ela nunca teve uma vida. Ela nunca viveu, nunca teve uma vida. Isso é terrível, quando você vê alguém arruinar a sua vida, porque tem medo de confrontar ou de enfrentar qualquer coisa em sua vida. E eu desprezo isso, porque eu vi o que fez com ela, eu vi o que quase fez comigo, eu vi o que fez com o meu irmão, eu vi até mesmo o que isso fez com meu pai, por ela não conseguir confrontá-lo. Talvez se ele tivesse tido ajuda, se ela o tivesse confrontado. Nós não ajudamos quando fugimos dos nossos problemas e quando os evitamos, sabe? Deus não nos deu nenhuma armadura para a nossa parte de trás, porque Ele nunca espera que nós fujamos dos problemas. Cada pedaço de armadura que você lê na Bíblia é algo que te ajuda quando você está confrontando e enfrentando o inimigo. E sabe, eu amo o que a Bíblia diz sobre o pastor Davi, que na verdade se tornou um grande rei. E diz que quando ele foi lutar com Golias, ele correu para a linha de batalha. Eu amo isso. Ele não fugiu quando viu Golias, ele correu em direção a Golias. E sabe o que eu acho? Que às vezes pensamos nos nossos problemas até a morte. Nós pensamos neles ao ponto deles nos assustarem tanto, e muitas vezes nós precisamos não pensar e sim confiar em Deus. Não estou dizendo para fazermos coisas estúpidas, mas se você sabe que Deus quer que você faça, então apenas diga: eu não vou ter medo disso, eu vou dar um passo de fé e Deus vai estar comigo quando eu chegar à linha de batalha e me mostrará o que fazer. Amém? E eu sei que alguns de vocês provavelmente estão tolerando coisas que precisam confrontar. Filhos crescidos que se aproveitam de você. Não sei de onde isso veio, mas está aí, pode fazer uso. Amém? Temos que enfrentar o que Deus quer que enfrentemos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma mente sã. Então precisamos lidar com o medo e não deixá-lo nos dominar. E no minuto em que Josafá recebeu as más notícias,
Ele temeu. Então foi dito a Josafá: uma grande multidão veio contra você. No verso 13, então Josafá teve medo. Eu amo o que ele fez a seguir, veja. Então ele se colocou determinadamente como sua necessidade vital buscar o Senhor. E proclamou um jejum em toda Judá. Meu Deus e meu Pai, quanta diferença haveria em nossas vidas. E até mesmo quão mais atraente a igreja de Cristo seria para as pessoas perdidas. Se cada vez que tivéssemos um problema e sentíssemos medo, a próxima coisa que fizéssemos fosse separar um tempo para buscar a Deus. Vamos, tem alguém em casa hoje? Não vá para o telefone, vá para o trono. Não temos que ligar para ninguém, eles nem sabem o que eles estão fazendo e nós perguntamos o que devemos fazer, sabe? Vamos descobrir qual é o plano de batalha de Deus, qual é a estratégia de batalha de Deus. Em cada batalha que tivermos, precisamos ouvir diretamente de Deus. Uma palavra de Deus vale mais do que 10.000 palavras das pessoas. E você diz, ouvir de Deus, podemos fazer isso? Com certeza podemos. Você pode ser guiado pelo Espírito Santo, pode ouvir de Deus e você pode não ouvir palavras. Eu não procuro por vozes o tempo inteiro, mas quando você busca Deus, você instintivamente sabe o que precisa fazer. Você será guiado pelo Espírito e mesmo que você não entenda isso, no minuto, contanto que você continue seguindo em frente, você será guiado e vai saber o que você deve fazer.
A única maneira de conseguir fazer o que estou fazendo é porque aprendi como deixar Deus me guiar. Eu sempre tenho uma mensagem quando subo aqui, mas honestamente às vezes eu prego o contrário. Digo coisas que não estão nela, há coisas nela que eu não digo. E às vezes nós temos as nossas vidas tão organizadas que não há como Deus entrar nelas, sabe? Então precisamos aprender a ouvir de Deus. Uma palavra de Deus pode literalmente mudar sua vida para sempre. Uma palavra de Deus te dá coragem para enfrentar qualquer coisa. Há 25 anos atrás eu tive câncer de mama. Era um tipo de câncer de crescimento muito rápido. O tumor era muito pequeno, mas na época eles faziam cirurgias mais radicais, então tive que fazer uma cirurgia muito radical imediatamente. Disseram que eu estaria jogando roleta russa com a minha vida se não tirasse aquilo de mim. Era um tumor dependente de estrogênio. E então, naturalmente, câncer é uma palavra assustadora. E eu me lembro de ficar tão assustada que simplesmente esse medo me sobrecarregava. E então eu confessava a palavra e me sentia mais forte novamente. Eu confiava em Deus. E depois aquele medo vinha de novo. E por volta das 3 horas da manhã, quero dizer, eu vi tão claramente em meu espírito: eu vou cuidar de você. Você pode confiar em mim, eu vou cuidar de você. Agora, quer saber? 500 outras pessoas me disseram isso. Eu tinha dito isso para mim. Precisamos falar conosco nos momentos de problemas. É bom receber encorajamento de outras pessoas, mas eu estou dizendo que quando Deus me disse isso, foi como se a minha fé fosse ressuscitada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela se levanta quando você ouve de Deus. Estou feliz que você esteja aqui para ouvir, mas francamente espero que você ouça de Deus através de mim. E eu espero que algo que eu diga faça com que você vá para casa e busque a Deus nesta área por sua conta. Porque uma palavra de Deus vale mais que 10.000 palavras das pessoas, mas nós não vamos ouvir de Deus se não separarmos um tempo para buscar a Deus. Eu sei que há pessoas aqui que estão em vários pontos diferentes em sua caminhada com Deus. Quando digo busquem ao Senhor, você sabe exatamente do que estou falando, mas alguns podem dizer, bem, eu ficava te vendo pela TV, achei que seria divertido vir aqui ver como você se parece. E sabe, você não está muito claro o que significa buscar a Deus. Bem, apenas vá para algum lugar e feche a porta. Se você realmente não sabe como buscar a Deus, Ele vai te encontrar onde você estiver. Você não tem que ir encontrá-lo onde Ele está. Vamos, eu preciso dizer isso de novo. Eu disse que se você realmente não sabe como ouvir de Deus, a boa notícia sobre Deus é que Ele irá te encontrar onde você estiver. Você só tem que sentar em algum lugar e dizer, Deus, eu preciso de você, eu estou com problemas, eu não quero apenas reagir com medo, eu não quero apenas reagir emocionalmente, eu não sei o que eu devo fazer, fale comigo, orienta-me e guia-me. E se você não ouvir algo imediatamente, não fique todo frustrado e chateado quando este seu momento acabar. Então diga, ok, Deus, eu não ouvi nada ainda, mas eu acredito. Você me orientará, me guiará enquanto eu começar a caminhar. Sempre digo, você não pode dirigir um carro estacionado. Tem que tirar sua vida do freio de mão e começar a ir para o lugar para que Deus te leve onde Ele quiser. Ok?
đường đi học, con về sớm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Quantos estão cansados de se sentirem como se lutassem com algo o tempo todo? Ok. Bem, então, a maneira de se recuperar disso é aprendendo a deixar Deus lutar suas batalhas. Deus tem um plano de batalha. E sempre que entramos numa batalha, precisamos saber lutar da forma que Deus quer que lutemos. Eu disse esta manhã que nós temos armas, mas as armas da nossa guerra não são armas carnais, não. São armas que você pode ver ou sentir, ou ir a uma loja e comprar. Então, se elas não são armas carnais, devem ser armas espirituais. E ao pregar a palavra de Deus para você hoje, eu estou fazendo guerra com o nosso inimigo. Falando da palavra de Deus, eu estou ajudando você a fazer guerra na sua vida. E estou fazendo guerra na minha própria vida, só porque eu estou falando palavras cheias de vida e poder.